Olá, gente, muito boa tarde. Me chamo Elton Bastos e a gente vai dar continuidade a essa atividade maravilhosa que está sendo essa Campus Party toda digital, não é isso? É, vocês estão vendo uma plaquinha ali atrás com o nome de Intelectual do Som, e aí eu vou explicar o porquê que a gente vai, que eu tenho esse nome e tal. Gente, vamos lá. Essa é um workshop sobre edição básica, então a gente vai conhecer algumas coisinhas simples de edição que podem melhorar e podem dar um pouco mais de qualidade à produção que vocês têm realizado, beleza? Eu queria me apresentar primeiro, e aí eu vou apresentar um slidezinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente poder... Só um minuto. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Pronto, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Beleza, só mais um instante, meu povo. E aí, agora, vocês me ouvem bem? Show, beleza, vamos lá. Então vamos dar continuidade. Eu queria compartilhar aqui a minha tela 2, aí eu queria saber com o André aqui, como que eu faço para compartilhar aqui? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Só um minutinho, deu certo agora. Pronto. Pronto, acredito que a minha tela agora esteja compartilhada, e aí eu vou fazer um pouco, eu vou me apresentar um pouco aqui, para a gente entender mais ou menos quem eu sou e como é que a gente começa a falar sobre a edição básica, beleza? Deixa a minha tela entrar aqui. Pronto, meu nome é Elton Bastos, eu sou técnico de áudio, editor e educador. Eu trabalho numa instituição de ensino aqui de Fortaleza, estou falando de Fortaleza, que é aqui no estado do Ceará, é a capital do Ceará, e aí eu tenho essa alcunha de intelectual do som, né? E aí a gente imagina, já que o cara é um super, um super fantástico editor de áudio e tal, mas, gente, isso é meio que uma brincadeira que aconteceu com os podcasts que eu edito, sabe? E aí, a gente vai passar aqui. Pô, tô um pouco nervoso aqui, mas vai dar certo. Certo? Eu trabalho na Unifanor, que é uma instituição, uma IES aqui de Fortaleza. E aí eu trabalho no núcleo de comunicação dessa IES, onde a gente desenvolve toda a parte radiofônica, dos cursos de publicidade, dos cursos de jornalismo, dos cursos de rádio e TV. Então, a gente tem toda essa expertise de estar fazendo... de estar fazendo essas atividades com áudio, beleza? E aí, como é que surgiu essa ideia do intelectual do som? Eu edito alguns podcasts e tem um podcast em especial que se chama Chicana Baladeira, que é feito por alguns professores dessa IES, e num certo dia a gente estava se apresentando e ele tem uma abertura que eles falam que nós temos a edição de Elton Bastos, e um professor do nada soltou a célebre frase que foi, quando o host comentou, que falou: temos a edição de Elton Bastos. Aí o professor comentou: o intelectual do som. E desde então ficou o intelectual do som, e aí eu achei interessante, já fui chamado também de o títere das frequências, o encantador de ondas, muito desses nomes que tem a ver com a produção sonora. Fica complicado um pouco você fazer essa atividade aqui sem ter uma outra pessoa para estar conversando, mas vai dar certo, beleza? Aí eu quero mostrar para vocês alguns dos podcasts que eu edito, certo? Quais os podcasts que eu trabalho. E aí eu tenho o Esticando a Baladeira, que é um laboratório criativo, que ele tem um foco de trabalhar a criatividade através da arte, da ciência e da semiótica, certo? Ele é composto por alguns professores dessa IES, de ensino superior,
e começou com uma ideia de que eles eram muito fãs de podcast, e disseram assim, poxa, por que a gente não pode fazer um podcast? Por que a gente não pode criar a ideia de um podcast para falar sobre as nossas aulas? E aí se criou o laboratório criativo, que é o Escanda-Balateira. Ele começou como podcast, ele ganhou uma força, ele passou então a ser um laboratório de experiências. Então, a gente começou primeiro com esse podcast, que é o Escanda-Baladeira, e hoje nós já temos 4, que são o Garatuja, que é do professor Edmilson. Nós temos o Você Trabalha, Eu Só Dá Aula, que é do professor Jorge. Aí nós temos também nós temos também o Tal Simples Quanto, e aí vai. Aí tem várias possibilidades que o laboratório tem permitido para essa criação de podcast. Isso dentro do laboratório. A gente também tem um site onde a gente produz artigos científicos, onde tem lá todos os integrantes, onde tem todos os podcasts, onde tem alguns trabalhos, alguns vídeos, tudo relacionado a edição, tudo relacionado a essas atividades do laboratório, certo? Eu tenho um outro podcast, que é o Caramelo Cast, que aí foi onde tudo começou. Existe uma agência de assessoria de imprensa aqui em Fortaleza, chamada Caramelo Comunicação. E aí eu entrei na Caramelo por intermédio do professor Paulo Júnior Pinheiro, que é um companheiro de trabalho na IES, onde eu trabalho, e a gente começou a produzir esse podcast. Então, ele foi o pioneiro. A gente começou a fazer esse podcast, experimentar, deu certo, aí foi que eu entrei no Escanda Baladeira e a gente começou. E os outros 4 foram clientes, fora o Serifa Cash, que é do André, que está aqui nos bastidores comigo, me acompanhando, me dando umas dicas aqui, pedindo para eu relaxar. E todos esses outros foram clientes que vieram após a realização desses 2 primeiros podcasts. A gente tem o Alô Polícia, que eu acho interessante citar esse podcast, que ele tinha a ideia de aproximar a Polícia Civil, aproximar a polícia das pessoas. As pessoas ainda tinham aquele receio de falar um pouco com a polícia, de conhecer essa força. Então, eu já tive um desafio de fazer uma edição que fosse mais acolhedora, mais chamativa, para que essas pessoas tivessem esse contato maior com uma dessas forças, né? E aí eu tenho o Smartcast, que foi um projeto bem interessante, que a gente trabalhou um podcast exclusivo para uma marca que foi para a venda de um produto. Então, esse podcast ele surgiu para poder potencializar a venda de um produto. E o que eram esse produto? Eram apartamentos inteligentes, certo? Que era de uma construtora aqui de Fortaleza. E aí, esses empreendimentos, eles visavam a possibilidade de você trabalhar em casa, ter um coworking. Então, a gente criou esse podcast com o intuito da venda desse produto. Então, a gente teve todo esse trabalho de organizar, que seja coerente a trilha com as pessoas que vão ouvir, com o público. E aí ele é interessante por isso, porque ele potencializou a venda desses empreendimentos, a venda desses produtos. Nós temos também o Cá Pra Nós, que é um podcast de um dos shoppings aqui de Fortaleza. E aí é interessante que ele é todo bonitinho, essa arte, ele tem um foco maior na cultura pop, sobretudo na cultura coreana e tal. E fala de vários assuntos da cultura pop. Esse shopping ele abraça muito essa cultura jovem, então ele tem um espaço de eventos, onde desenvolve algumas atividades que apresentam, tipo o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Cultura Japonesa. Então, tudo isso sai nesse podcast que é o Cá Pra Nós, que é desse shopping, que é do Rio Mar Kennedy, aqui de Fortaleza, beleza? E aí, eu acho interessante que depois de eu ter explicado todos esses podcasts que eu trabalho, aí vocês começam a pensar, diz assim, o que passa na cabeça do editor? Poxa, o cara tem 6 podcasts, isso os que eu coloquei aqui, e aí você começa a se pensar, Elton, o tema da tua oficina é, com o MP3 na mão, o que fazer independente do editor que eu tenha. E aí a gente vai lá. A gente precisa se organizar, certo? Quando a gente está... primeiro a gente vai ter um podcast, e aí a gente vai ter um trabalho só de edição, mas aí quando a gente tem mais podcast, a gente tem essa organização e tem que se concentrar, porque tu imagina a minha cabeça como é que fica com 6 podcasts diferentes e eu tendo que gerenciar todos eles,
de atividade. Só um instante. E aí a gente tem que... Desculpa, eu estou me perdendo aqui. A gente tem que gerenciar todas essas atividades, beleza? E aí a gente tem uma organização, e é uma coisa que eu gosto de fazer, e é uma coisa que eu gosto sempre de passar para os alunos da IES, na qual eu trabalho. A organização é muito importante. E aí você pensa, tá, a organização eu ter um horário marcado para poder chegar e gravar, eu ter os cabos todos organizadinhos, eu ter uma boa qualidade de áudio. E aí eu te digo que a organização ela vem antes disso. Quando você vai sentar, você vai editar, você não vai simplesmente pegar o áudio que vem e já vai colocar no timeline, que é onde a área de edição, onde a gente vai cortar, vai editar, vai masterizar e finalizar, simplesmente do nada. Vem do celular, vem de qualquer lugar e eu vou editar. Não, a gente vai organizar isso aí. E para organizar isso aí, eu gosto de começar nas pastas. Para você ter uma ideia, a gente começa na organização das pastas, que são que a gente começa a gerenciar isso aí tudo. E aí eu tenho uma organização que eu gosto de fazer. Eu tenho áudio, trilhas, efeitos sonoros, e aí eu vou explicar cada pasta para a gente poder entender melhor e a gente começar a se organizar e daí dar conta, e aí a gente começar a fazer essa edição que vai ficar bem legal. Eu tenho uma pasta áudio, e aí você pode dizer, o nome é óbvio, áudio, então todos os áudios eu vou colocar lá. Isso, todos os áudios você vai colocar aqui. Mas dentro dessa pasta, a gente vai ter mais duas pastas. Quais são essas pastas? Esse áudio, ele pode vir de várias formas. Eu posso ter um gravador, certo? Onde eu vou ter uma qualidade muito boa de áudio, como eu posso receber um convidado através de um áudio de WhatsApp, certo? Então, existe uma diferença nesses áudios. E aí eu gosto de colocar as duas pastas que são as seguintes. Áudios a formatar e áudios prontos, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar essa pasta, vai criar mais duas pastas e vai começar a gerenciar isso. Tá ficando um pouco vago, mas na hora que a gente for para a prática, porque eu vou abrir aqui a timeline, e aí a gente vai fazer e a gente vai gerenciar isso bem direitinho, beleza? Vai ter até uma atividadezinha aqui que a gente vai fazer valendo aqui para editar do zero um podcast, beleza? Então a gente tem essas duas pastas. Por que é interessante isso? Se eu começo a colocar vários arquivos de todas as formas, arquivos de todos os formatos, arquivos com volumes mais altos, arquivos com volumes mais baixos, quando eu for editar, eu vou ter um som que ele vai oscilar muito. Então eu vou ter um som que vai estar muito alto em algum momento, eu vou me assustar quando eu estiver editando, eu vou me assustar quando eu estiver ouvindo, e aí isso incomoda as pessoas que estão ouvindo. Então é importante que a gente gerencie esses áudios, organize esses áudios, para que quando eu vá para a timeline eu tenha o menos trabalho possível, certo? E aí a gente tem as trilhas, beleza? E a gente vai para a pasta de trilhas. E o que a gente vai colocar nessas pastas? As músicas, os BGs, tudo que a gente vai usar para poder fazer com que o podcast tenha aquele ambiente bonitinho, né? Tem uma oficina que eu gosto de fazer, que é em uma das aulas da IES, que é sobre identidade sonora, né? Então, o que é identidade sonora? A gente pensa que toda vida que entrar um podcast, eu conheço esse podcast. Toda vida que entra o Nerdcast, eu sei que é o Nerdcast porque ele tem uma identidade. Toda vida que entra o Esticando a Baladeira, eu sei que é o Esticando a Baladeira porque ele tem uma identidade. E aí a gente começa a criar essa identidade. E essa identidade também precisa de trilhas. E aí a gente vai começar a procurar algumas trilhas, e aí no final eu deixo um linkzinho de onde você pode encontrar algumas trilhas que sejam gratuitas ou da licença Creative Commons, que é permitido de você usar, contanto que você cite a pessoa que fez a música, beleza? E aí eu tenho essas trilhas. Então eu começo a pensar, meu podcast vai ser animado? Meu podcast vai ser um pouco mais calmo? Meu podcast vai ser jornalístico? Meu podcast vai ser documentário? E aí eu começo a pensar na cabeça, como que eu vou atrás dessas trilhas? Quais trilhas eu vou procurar? Qual é o jeito que eu vou pensar em encorpar essas trilhas para a minha criação do podcast, beleza?
E aí eu vou em efeitos sonoros. Efeitos sonoros é bem interessante. A gente, normalmente no Esticando a Baladeira, a gente tem uma vinheta de abertura. Recentemente a gente mudou a identidade sonora do Esticando a Baladeira. Ela tinha um cunho muito mais gritante, era mais chamativo, tinha um grito que representa um pouco a questão nordestina. É porque assim, a gente tem uma vaia aqui que é muito característica do cearense, e dizem que se você estiver em qualquer outro país e fizer essa vaia vai aparecer, e se tiver algum cearense lá na hora, você vai saber que ele vai responder essa vaia. Então a gente tinha essa vaia, essa característica, essa vinheta no Esticando a Baladeira anterior. E aí a gente pensou, cara, o nosso assunto ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco mais denso em alguns momentos, mas sempre com uma pegada divertida. Vamos amenizar esse volume, vamos organizar mais, vamos dar uma baixada, porque esses gritos estão incomodando bastante, né? Então a gente começou e refez essa identidade sonora, e na hora eu vou tocar aqui para vocês darem uma olhada na diferença das vinhetas para isso. Então a gente precisa procurar alguns efeitos sonoros. A nossa vinheta ela foi feita no estúdio. A gente tem uma autorização da IES para a gravação desse podcast Esticando a Baladeira dentro da IES, então a gente tem um dia que é disponibilizado para que a gente possa fazer essa produção, e aí a gente vai e criou essa vinheta toda lá dentro do estúdio. A gente colocou umas 3 pessoas, e eu disse, vai, dá o grito agora, e todo mundo gritou. E agora a gente já tem uma outra pegada, que está mudando essa cara, e a gente está mais calmo, está mais tranquilo, né? Então, na universidade onde eu trabalho, a gente tem essa possibilidade de gravar, porque tem um estúdio de áudio lá. Então, a gente procura esses efeitos sonoros. São aqueles vinhetinhos, aquele tchum, tom, tchim, plum, tchum, essas coisinhas que dão um brilho a mais à sua vinhetinha, né? A sua abertura. E aí, a gente tem a pasta finalizados. E a pasta finalizados, ela tem uma lenda, porque quando você, normalmente quando você está fazendo alguma coisa, você coloca assim, finalizados, e aí você tem que editar de novo, né? Então, vamos botar na cabeça da gente que a pasta finalizados é para usar realmente quando ela for para finalizar, certo? E aí a gente pode até criar uma nova pasta que se chama episódios para revisão, que é o que eu tenho, e eu faço com alguns dos podcasts que eu edito. Eu faço a primeira versão, mando para o cliente, e aí ele revisa e muda essas alterações, porque senão a gente começa a criar arquivo. Arquivo 1 finalizado, finalizado 2, pronto do pronto. É esse aqui mesmo que é o pronto. Esse é valendo. Não tem para onde correr, não. É esse. Então a gente começa a criar vários arquivos, e aí a gente começa a ficar louco e se desorganizar, beleza? Que é a pasta finalizados. E aí, Elton, você diz então que só tem essas 4 pastas. Não. Aí você pode criar do jeito da sua necessidade. Por um tempo eu criava uma pasta chamada áudios do WhatsApp, porque o WhatsApp ele manda o arquivo num formato chamado OGG, e aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, para poder organizar esses formatos e entender como é que faz. Então eu tinha esse áudio. Então todos os áudios que vinham de WhatsApp chegavam dentro dessa pasta. Uma outra coisa interessante é quando você tem pessoas que têm estúdio em casa para te mandar áudio, né? Dentro desse podcast chamado Caramelo Cash, que é esse aqui, esse laranjinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó. A gente teve uma entrevista e a gente falou com o Caio Corrain, né? Aí eu disse assim, nossa, caramba, eu vou falar com o Caio Corrain. E a gente precisava de um áudio dele para colocar no podcast. E aí a gente conseguiu acesso, começou a falar com ele e tal. E aí a host do programa, ela disse assim, ó, Caio, você pode mandar para a gente pelo WhatsApp. Aí ele falou assim, certo. Esse áudio pode vir pelo WhatsApp. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer esse áudio no meu estúdio. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu só peguei o áudio e coloquei para dentro da edição. Então, tipo, estava todo niveladinho, tudo bonitinho. Então, quem tem os estúdios em casa, é interessante a criação desse áudio, beleza? E aí a gente se organizou nessas pastas. E aí acabou?
Não, porque eu preciso dizer para vocês que, como o próprio tema da atividade diz, que é independente do software que você use, eu estando com o MP3 na mão, o que eu posso realizar? Não é isso? Então, preciso falar para você quais os softwares que eu tenho, quais os softwares que eu uso, para a gente poder entender melhor e saber que não se faz tudo em um software só, tem algumas coisas que são tem algumas coisas que são melhores, tem algumas coisas que são diferentes, tem algumas coisas que eles vão fazer automático, tem algumas coisas que vocês vão fazer manual. Então, os softwares que eu uso são esses. E aí, eu uso o Cubase. Para mim, é o software que eu uso na hora de cortar, na hora de finalizar, na hora de fazer a mixagem do podcast, né? Ele é um software pago, mas independente disso, você pode usar softwares livres, como o Audacity, o próprio Audacity, que ele é gratuito, e o pessoal faz miséria com o Audacity, eu é que não mexo tanto nele, eu uso algumas ferramentas dele, né? Então eu tenho esses 4 softwares que eu uso aqui, que é o Cubase, o Audacity, o Levelator e o Format Factory. Aí você fala, pô, mas o Format Factory não é um software de edição, ele é um software para conversão de formatos, né? E aí, por que ele está aí? Gente, e aí já é uma dica, e aí já fica um negócio bem interessante, e eu vou mostrar para vocês fazendo isso. O Format Factory, ele é realmente um software para conversão. Mas ele tem uma coisinha que é muito interessante para quem recebe áudios de WhatsApp, certo? O áudio de WhatsApp, normalmente, ele é muito pequeno. Ele tem o bitrate muito baixo, e depois eu vou explicar o que é bitrate para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Ele tem um bitrate muito baixo. Por quê? Porque eu preciso que esse áudio seja muito pequeno para que eu possa mandar ele pela internet. Normalmente, às vezes eu tenho a minha transferência de dados por operadora, então eu tenho poucos dados, então eu preciso que esse áudio seja muito pouco. Não é à toa que quando a gente vai fazer uma conversa de WhatsApp, rende minutos, e quando você vai baixar para ver esse arquivo, ele tem menos de 1 mega, né? E aí ele é no formato OGG. E aí o que acontece? O Format Factory, ele tem uma opção para você configurar esse áudio para que ele tenha um ganho a mais, certo? E como é que funciona esse ganho a mais? Deixa eu passar aqui para vocês entenderem, e aí depois a gente volta para os softwares, beleza? Existem 2 coisas que é interessante a gente entender que tem dentro de um arquivo de áudio, beleza? É a taxa de amostragem. E o que é essa taxa de amostragem? Você imagina que o áudio ele é uma frequência, ele é um sinal, um sinal de energia, né? Então ele vem e ele tem uma frequência. Beleza. Então ele tem uma frequência, ele tem esse sinal de energia, e aí eu tenho um nível de amostragens. O que são esses níveis de amostragem? Por exemplo, vocês estão vendo o texto aí que num CD eu tenho 44.100 Hz de amostragem, ou seja, a cada segundo, né, a cada pedacinho, a cada segundo que tem esse áudio, eu tenho 44.100 amostragens desse áudio, ou seja, eu tenho uma qualidade desse áudio, eu tenho uma variação de sinal, eu tenho 44.000 variações de sinais para eu poder entender e mexer nesse áudio e ver a qualidade dele, certo? Normalmente, os áudios que vêm do WhatsApp, eles vêm com menos amostragens. E aí, no Format Factory, eu consigo melhorar essa amostragem. Só que tem um porém. O áudio, ele é reduzido. E no momento que eu tenho compressão nesse áudio, eu já tenho perca de sinal. Então, essas amostragens, que eu tenho 44.000, num áudio vindo do WhatsApp, eu vou ter muito menos. Então, eu vou perder algumas frequências. Não é à toa que a gente sente que o áudio, a gente ouve esse áudio do WhatsApp, ele é meio enlatado, é como se ele fosse, como se você estivesse falando dentro de uma lata e ele vibra assim, e normalmente ele vibra para o agudo e tal. E aí, por ele estar muito comprimido. Mas o Format Factory, por eu estender, por eu forçar esse áudio, mesmo ele vindo em OGG, o OGG é o formato desse áudio,
ele vai dar um ganho e eu vou conseguir tirar um pouco desse metalizado, que já é um áudio que incomoda no ouvido, né? Se eu tiro esse metalizado, já tem um áudio melhor. Só um minuto. Eita, meu povo. Então, eu já tenho esse áudio. Então, essa taxa de amostragem é interessante a gente entender como é que ela acontece. Eu tenho essa variação de sinal. No caso de um CD, eu tenho 44 mil variações de sinais. E aí, a cada segundo. Então, é interessante que eu saiba que se eu colocar nesse formato, nesse padrão, eu vou tentar chegar à qualidade de CD, beleza? Isso vindo de um áudio de WhatsApp, porque eu posso gravar um áudio no microfone, que é esse áudio que vocês estão ouvindo, um áudio que está vindo numa placa de captura, então ele já vai vir com qualidade, eu já vou colocar, antes de gravar ele nesse formato de 4100, que são essas medidas, então ele já vai gerar um áudio com essa qualidade, então eu já tenho um áudio com a qualidade de CD, beleza? E aí eu vou também para os bitrates. E aí o que são os bitrates, né? Um pouco parecido com a taxa de amostragem, o bitrate tem mais relação com o tamanho do arquivo, certo? E aí eu tenho alguns padrões. Eu acredito que o WhatsApp, se eu não me engano, ele trabalha num bitrate de 32 bitrates, certo? A qualidade de CD é 128 bitrates, certo? Então, a cada segundo, certo? A cada segundo eu tenho esses kilobits na música. Então, eu tenho 128 kilobits a cada segundo de música. No WhatsApp, eu vou ter só 32. Então, ele vai se tornar um arquivo menor ainda. Como eu falei para vocês, o arquivo tem que ser menor porque eu vou ter que mandar esse arquivo pelos dados, pelo plano de dados que eu tenho no celular. Aí, tu já imaginou se eu mando um arquivo de 30 megas, né? Só um minuto que tem uma pergunta aqui. Pronto. Eu vou até responder uma pergunta aqui, que é Domênica, né? Isso. Pede uma dica sobre o uso do Levelator no iOS. O Levelator ele tem tanto pro Windows, pro PC, quanto pro iOS. Então você pode usar o Levelator tranquilo nos dois. Eu vou até mostrar para vocês como é a interface dele. Porque ele é só um programinha que abre uma tela onde você coloca o áudio e ele gera um arquivo nivelado. Mas a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado com o Levelator, certo? Mas se eu respondi a pergunta, ele também tem para o iOS, beleza? E aí, seguindo, aí eu tenho esse bitrate. Então, no Format Factor, eu consigo pegar esse áudio que está vindo do WhatsApp, que está com a qualidade baixa, que eu vou potencializar esse áudio para ele ficar um pouco mais próximo de um áudio gravado por um microfone desse. E é legal a gente entender que esse áudio não vai ter essa qualidade monstra, gigantesca, como a gente está pensando, não. Eu vou tentar melhorar. Esse enlatado dá uma melhorada. E eu acho interessante o Format Factory por isso. Eu não sei o que ele usa, na verdade. Eu sei que ele aumenta esses bitrates e aumenta a taxa de amostragem, mas eu não sei o que ele faz nesse compressor que ele consegue tirar um pouco esse metalizado, beleza? Então o Format Factory, para isso, é massa demais. Ah, tá. Agora eu entendi. A dúvida é que as pessoas não estão conseguindo usar no iOS. Cara, nesse momento eu não vou saber te dizer por que não tá conseguindo usar no iOS, mas eu também tenho um Mac, porque eu faço a produção das trilhas sonoras dos podcasts, e eu não sei se é uma atualização, eu não sei se é a atualização do novo iOS que está barrando, porque normalmente quando você atualiza o iOS, alguns softwares têm que ser atualizados, alguns softwares perdem algumas coisas. Aí eu não sei se é isso, mas eu posso verificar e eu vou deixar à disposição as minhas redes sociais após essa atividade, a gente fazer, se você quiser conversar comigo para tirar mais dúvidas, fique à vontade, beleza? Pronto, ó. É interessante a gente saber que teve essa atualização aí. Beleza? Então a gente segue aqui mais um pouco nos bitrates. E aí, quanto maior o bitrate, maior o espaço ocupado. Então a gente tem que pensar que, gente, a gente está produzindo um podcast, que é um podcast que vai ser escutado
no celular, vai ser escutado no computador, apesar do maior número de ouvir os podcasts, de acessos, são no celular. Então a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar um áudio com qualidade, mas a gente também não pode estender demais essa qualidade, porque senão a gente não consegue baixar esse podcast. Apesar que as plataformas de streaming dão uma compressão que eu acho interessantíssima. Por exemplo, o Spotify, quando você manda um áudio para lá, um podcast para lá, ele vai comprimir um pouco para poder ficar mais leve, mas vai ficar numa qualidade bem interessante, beleza? Eu não sei quais algoritmos que eles usam para poder fazer isso, beleza? E aí a gente tem que pensar nesses programas que potencializam isso. E aí a gente vai lá a gente vai voltar aqui, beleza? E aí eu falei de Format Factory, beleza? Gente, é um programinha pequeno, é um programinha tranquilo, é um programinha free, que você pensa que só vai formatar, só vai converter, mas não, ele tem essa coisinha do metalizado. Eu achei fantástico. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei, nossa, que qualidade. Ele melhora bastante, beleza? E aí tem o Cubase, que é o meu xodózinho, que é o software que eu uso mesmo, que é para cortar, editar, potencializar volume, usar compressores, dar fades e outras coisas. E aí a gente vai falar mais para frente dele, porque aí eu vou usar mais ele e aí vocês vão ver como é que ele atua. E aí a gente tem o queridinho de todos, que é o Audacity, né? Que é um software gratuito e que eu posso editar todo lá, todo podcast. Eu posso gravar lá, eu posso cortar lá, eu posso baixar lá, eu posso tirar ruídos lá, e aí é onde entra o Audacity para mim. Como eu falei, alguns desses softwares eu uso por conta das ferramentas que eu vou usar nele. O Audacity, ele tem uma capacidade de eliminação de ruído incrível, sabe? Às vezes eu me surpreendo que ele, para mim, no meu caso, não sei se eu posso estar falando alguma besteira, mas no Cubase eu não consigo fazer tanta coisa automática, porque eu só coloco, ele tem uma funçãozinha lá de obter o perfil do ruído, e aí com os padrões que ele já me dá, ele já tira o ruído bastante, não elimina total, e a gente vai entendendo isso. Então o Audacity, para mim, ele tem essa ferramenta que é de redução de ruídos, tá? Então, o Audacity eu posso normalizar também alguns barulhos, eu tenho normalizar o áudio e tal. Uma coisa interessante é porque o Audacity, para mim, o que complica no Audacity para mim, e entre a diferença dele no Cubase, por que eu não termino tudo no Cubase ou por que eu não termino tudo no Audacity, é que as ferramentas do Audacity, para tudo que eu for fazer, eu tenho que trocar de ferramenta, certo? Por exemplo, eu quero dar um fade in e fade out. Aí a gente vai entender o que é fade in e fade out. É aquela subidinha no áudio, quando o áudio tá, para o áudio não entrar, oi, assim de uma vez, ele vai entrar, oi, certo? Então eu tenho uma subidinha, eu tenho aquela ondinha que sobe, é o fade in, que é de entrada, né? E o fade out, que é aquela descidinha, aquela caidinha para sair. Então, para todas essas ações que eu for fazer no Audacity, eu vou ter que pegar uma ferramenta diferente, sabe? E aí, toda vida que eu pego essa ferramenta diferente, eu perco tempo. E no Cubase, a ferramenta seta me permite fazer volume, me permite encurtar o clipe de áudio, me permite fazer o fade in, fade out, me permite eu trabalhar melhor esse fade in, fade out, eu vou mostrar para vocês que é muito interessante. E aí você fala, Elton, é complicado para mim usar esse Cubase porque ele é pago e ele realmente é um pouco caro. Mas as pessoas que querem investir um pouco mais na produção de podcast, que hoje estão comprando uma placa de captura de áudio, algumas placas já vêm com o software, já te disponibilizam o Cubase numa versão LE, que é um pouco diferente, que é menor, tem menos recursos, mas aí eles te dão um software e aí tu tem uma licença que é paga e tu vai conseguir fazer direitinho, beleza? E editar tranquilo. Então, os softwares que eu uso são o Cubase, para edição e o corte, propriamente dito, o Audacity, o Levelator e o Format Factory. Meu povo, depois que a gente... pronto, nós temos uma pergunta aqui, que eu estava vendo aqui no pop-up, que é, eu tenho
pavor de respiração, certo? Então a gente tem que ver essa questão da respiração. Eu também não gosto muito, então na edição eu tiro bastante. Assim como os... Não, mas eu estou fazendo isso aqui e vocês vão começar a perceber com o tempo, quem começa a editar, vocês começam a saber qual é o gráficozinho da respiração, então você já começa a saber qual é esse gráfico e já vai lá e já tira e já corta mais facilmente, tá? Tem um outro software que é da Adobe, que é o Audition, e aí o Audition tem uma ferramenta que é bem interessante para retirada de silêncio. Normalmente, quando você para pensar no que você vai falar, então você sempre tem aquele espaço. E eu não sei se vocês concordam comigo, a gente gosta muito dos vídeos de YouTube por conta do dinamismo que eles têm. Então, eu estou sempre picotando os espaços de tempo, eu nunca deixo... mas é porque eu poderia pensar em fazer alguma coisa com você. Não, eu não tenho esse espaço de tempo. Então, eu disse assim, eu gostaria que você pensasse em fazer, e aí a gente pode ter essas coisas. Imagina isso no áudio do podcast, certo? Eu gosto muito de editar dessa forma. Eu também tenho um pouco de pavor de respiração. Se tiver incomodando um pouco a respiração, eu dou uma afastada mais aqui, beleza? Mas isso fica claro, esse dinamismo é para que eu possa ter um podcast mais rápido, um podcast mais tranquilo, mas eu tenho várias possibilidades de podcast. Eu tenho o storytelling, que aí é claro que eu preciso que esse podcast tenha mais tempo para respirar, para pensar, ele é mais bonitinho, ele é mais tranquilo, então eu não vou precisar desse dinamismo. Eu estou contando uma história, apesar que eu posso tirar essa respiração, porque essa respiração incomoda um pouco, beleza? Então, fica claro que depende do objetivo do podcast. Normalmente, esses de conversa é interessante a gente cortar, porque a gente passa 1 hora, 2 horas ouvindo, e aí esse barulhinho incomoda mesmo, beleza? Só um minuto. E aí a gente já passou do que é bitrate, não é isso? E aí a gente chega numa outra etapa, né? Como eu falei para vocês, eu tenho esses padrõezinhos que eu sigo, e aí todo mundo já está ali meio, não sei se está todo mundo pensando que por que ele botou que os canais de áudio devem ser monos e não estéreo, que tem mais qualidade e tal. Esse slide, ele diz o jeito que eu gosto de formatar os áudios para eu poder começar a editar, beleza? Então, antes de tudo, como formatar os arquivos de áudio? Eu gosto de formatar os arquivos de áudio em mono. E aí eu vou explicar por que em mono. Quando você tem um podcast que é uma conversa, a gente não precisa tanto daquela espacialidade, isso os podcasts padrões. Você vai lá, vai ter uma conversa e tal, não storytelling, não documental, é isso de conversa. Você tem um áudio que é interessante que ele chegue para mim potencializado direto, porque eu estou trazendo uma informação. E essa informação, quanto melhor eu puder escutar ela, melhor. Então, quando eu capturo em mono, e é porque todo microfone é em mono, se eu colocar um microfone estéreo, ele vai ficar um pouco estranho, e quando eu levar algum áudio estéreo para um áudio que está mono, aí vai dar alguns conflitos dentro do software, entendeu? Então é interessante que a gente faça tudo isso em mono, e aí na edição do podcast, quando eu for finalizar, eu converta isso para estéreo, e o software vai fazer isso tranquilamente. Então, você não vai deixar de ouvir os dois lados, você não vai ouvir só de um lado. E é importante também que a gente tenha cuidado quando a gente for finalizar. Eu já ouvi alguns podcasts que o áudio sai só de um lado e a música sai do outro, e aí não é interessante porque incomoda isso no ouvido. Mas é interessante que a captura desse áudio, se eu for capturar num gravador, como o Zoom, ou numa placa de captura, eu configure a trilha para mono, beleza? E aí eu tenho essa direção mais central do áudio para me passar essa informação com mais qualidade, beleza? Como eu falei para vocês, os bitrates, eu gosto de botar em 128 kbps, porque já é um padrãozinho de CD.
Antigamente a galera botava em 92, que teoricamente era a qualidade de rádio, que não é ruim. Você ouve rádio hoje no seu carro e a qualidade não é ruim. E hoje a gente já está até melhorando essa qualidade, a gente está ouvindo 128 kbps, certo? Isso era mais uma preocupação pelo tamanho do arquivo que você ia gerar para poder baixar e estar no seu celular, no seu computador. As conexões que a gente tinha não eram boas e hoje a gente tem banda larga, hoje a gente tem o 4G, que baixa as coisas muito mais rápido e tal. Então eu gosto desse padrão. Eu gosto de colocar em 128 kbps, que é a qualidade de CD, beleza? Taxa de amostragem, como eu falei para vocês, a gente bota em 44.100 Hz. Vocês vão ver que quando vocês colocam essa opção lá, vai ter uma outra opção que é 48.000. Só que 48.000, normalmente a gente usa isso para edição de vídeo, certo? Para o som, como eu não preciso de tanta qualidade, assim, tanta amostragem, o 44.000 tá bom. E aí os formatos, né? Eu tenho o Wave, o ponto Wave e o ponto MP3. E aí você me pergunta, Elton, como gravar isso? Beleza? Você vai para o seu celular. Seu celular, normalmente, ele vai gravar em OGG, que são os áudios do WhatsApp, ou o arquivozinho de MP4 que ele gera no gravador de áudio dele. Eu aconselho que aí, e é lógico, dependendo da situação que você vai ter, se você tem no celular, vai vir em MP4 e não tem para onde correr, apesar do MP4 ter um pouco mais de qualidade que o MP3, que a gente grave um Wave. Por quê? O Wave, ele veio meio que o áudio bruto. Então, eu vou ter uma taxa de amostragem absurda, porque eu não vou... Perdão, um bitrate absurdo, porque eu não tenho a limitação. Então, 1 hora de gravação, por exemplo, de um podcast de conversa, vai dar 400 megas, certo? E 1 hora em MP3 é 10 vezes menos, vai dar 40 megas. Beleza? Então, o MP3 a gente vai postar, então aí o MP3 a gente exporta em MP3. Para gravar, é importante que a gente tenha esse Wave, porque a gente não perde qualidade. Quando a gente for fazer qualquer compressão, a gente não vai perder isso. Diferente do Wave para o MP3, que eu estou com ele muito grande, e aí eu vou converter, eu vou ter uma perca, mas a qualidade vai estar boa. Ao contrário, se eu tiver ele em MP3 e, por exemplo, Elton, mas você falou que no OGG eu melhoro esse metalizado. Então, se eu pegar um MP3 e subir para a Wave, eu vou ter uma qualidade boa também, não porque você já perdeu algumas frequências, certo? Existem algumas ondas, como eu falei para vocês, a taxa de amostragem tem essa frequência, os bitrates têm essa frequência, que são algumas ondas sonoras. E quando você comprime, a ideia é que algumas ondas dessas, algumas frequências dessas, vocês percam. E aí, quando você perde, você não tem mais como recuperar. Então, do MP3 para o Wave, eu não tenho como voltar essa qualidade, entendeu? Eu tenho, ao contrário, eu tenho como comprimir do Wave para o MP3. Beleza? Então, esse é o jeito que eu gosto de formatar os meus áudios para a gente poder trabalhar, tranquilo? E aí eu vou parar aqui um pouquinho. Para essa parte do PowerPoint, para mostrar para vocês o lindo e maravilhoso Cubase. Olha aí a área dele, que bonitinho, né? O bicho é estranho mesmo, é cheio de linhazinhas. E isso aqui já era algumas coisas que eu estava inventando aqui de fazer, beleza? Só um minuto. Espera aí, meu povo. Pronto, vou dar uma parada aqui no slide. Beleza? Eu vou abrir aqui para vocês o Esticando a Baladeira, para vocês terem uma ideia de como é que fica a timeline da edição do Esticando a Baladeira, certo? Só um minuto. Certo. Cadê? André, eu não estou vendo a pergunta. Você pode colocar na tela de novo? Espera aí.
Pronto. Boa pergunta. É o Evin, né? Evin, assim, cara. Você me questionou se tem como eu nivelar o som da introdução e a narração no podcast, se é possível nivelar isso tudo de uma vez só. Cara, seguinte, eu vou te responder que de uma vez só, a pergunta é como nivelar o nível do som entre as introduções e a narração no podcast. É possível nivelar esse som de vários arquivos de uma vez só? Como eu estava respondendo. Eu vou te dizer que não de uma vez só, certo? Mas existem alguns padrões que eu uso que são para não incomodar o ouvido. Então, é assim, Evin, você tem uma narração que eu vou mostrar para você como é que tem até aqui esse Esticando a Baladeira, eu ia mostrar para você. Ele tem uma entrada de storytelling, ele tem uma vinheta e tem as falas, certo? Depois que eu finalizo, eu vou gerar um MP3, certo? Eu poderia gerar um Wave e colocar no Levelator. Aí o que o Levelator vai fazer? Ele vai forçar tudo. Ele vai tentar colocar o que está muito baixo no nível que está muito alto, e o que está muito alto ele vai tentar nivelar para não estourar, certo? Então, de uma vez só, eu não consigo fazer esse nivelamento total, porque a timeline ela vai estar aberta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um instante. Ó, ela vai abrir aí, você vai ver. Pronto. Essa é a timeline do Esticando a Baladeira, meu povo. Aí você imagina que aqui, ó, nessa área aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Essa areazinha aqui que tá aqui é o storytelling. Você tá vendo que o nível de áudio ele tá diferente desse nível de áudio daqui, que é a fala da professora Eugênia, certo? Então, eu não posso dizer que esse aqui tem que ter 50 dBs, ou que esse aqui tem que ter 30 dBs a menos, ou 6 dBs a menos, 2 dBs a menos, e colocar junto com o da professora Eugênia, porque são vozes diferentes, são ideias diferentes. Eu estou com a possibilidade de fazer um storytelling, e aí eu estou com uma possibilidade das falas do podcast. Então, assim, na edição, na timeline, tudo aqui fica à disposição e eu vou nivelando, cada qual com seu intuito. No final, certo? No final, eu posso passar isso tudo no Levelator, que não quer dizer que vai ficar uma perfeição. O Levelator é muito interessante quando você tem um áudio muito baixo. Aí ele força bastante para chegar. Só que o problema é de ter esse áudio muito baixo, eu vou trazer ruídos, certo? Eu vou tocar para vocês, pelo menos aqui uns 2 minutinhos do Esticando a Baladeira, para vocês terem uma noção de como é que está acontecendo essa terceira temporada e de qual foi a ideia para a gente ouvir, beleza? Essa é a nova identidade do Esticando a Baladeira. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Há passagens nas histórias em que as lendas coincidem. Pequenos trechos, alguns detalhes que se repetem nos mais diferentes e distantes contos sobre a criação. Teria surgido aí o mundo inteiro, e com ele a própria criatividade. Muitas vezes são elementais: ar, água, terra, fogo e espírito. Outras vezes, seres de imenso poder compartilham a invenção de tudo o que existe. Seres absolutos, esses elementais, em cada história têm sempre uma razão de ser na criação, mas nunca estão sozinhos. Esticando a Baladeira, conversa sobre pensamentos complexos. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Começa agora mais uma temporada do Esticando a Baladeira! Uhul! Quem achou que a gente não ia estar de volta? Estamos aí! Como vocês podem notar, a gente tem uma nova configuração no programa. Agora, como host, no lugar do Ed, estou euzinha, Eugênia Cabral. Tudo bem, gente? Uhul!
O Ed, não deu para vocês ficarem com saudade, porque vocês já ouviram aí, ele agora está com a parte de locução do programa, participação especialíssima. Pensada só para ele. O Ed, ele até tentou, né, andar alguns milhares de quilômetros longe da gente. Valeu, Jorgito, a coisa mais linda. Gente, aproveitando a pergunta do Evin lá, né, você viu que tem uma diferença bem grande das falas e da interação do Ed, que é a pessoa que está fazendo o storytelling, antes de entrar na parte propriamente dita, né? Então, como eu te disse, Evin, de uma vez só, a gente não consegue nivelar dessa forma, porque senão eu vou forçar uma voz que vai incomodar, eu vou forçar a narração do Ed, que está tranquila, mais suave, para um negócio que vai estar gritando e incomodando na edição, beleza? Uma outra coisa interessante aqui, e aí é um segredinho da edição do Intelectual do Som, que vocês vão ver aqui, aí a gente vai ver como é que faz isso, beleza? Eu vou abrir aqui o Zoom, e aí depois a gente vai gerar um arquivo do zero, beleza? Para a gente tentar fazer essa vinhetinha. Vocês percebem essa vinhetinha aqui, ó. Aí, se der para vocês lerem, tem aqui a abertura, né, que é um BG. Esse BG eu fiz em um outro software. Eu fiz em outro software, certo? Que é um software do Mac, do iOS, que é o Logic Pro. E aí você cria algumas melodias lá. Ele é bem interessante, ele é bem tranquilo. Então, é massa para vocês fazerem isso, porque vocês também têm que ter cuidado com a questão de direitos autorais. Apesar de que eu vou citar alguns locais que vocês podem achar músicas que podem ser usadas com a Creative Commons, beleza? Eu tô com essa vinhetinha, eu preciso fazer um zoom aqui, um fade in, um fade out, que são essas subidinhas, ó, vocês conseguem perceber essas ondinhas aqui? Essas ondinhas, elas são o que dão essa nuance de áudio crescente para poder a gente não ter aquele impacto, né? Se eu tiro essa bichinha aqui, ó como é que ela entra. Ela é um tum, não é isso? E eu não quero isso, eu quero que ele entre suave. Então o que eu vou fazer? Deu para perceber, não é isso? Então a gente usa esses fade-in, usa esses fade-ins para poder ver melhor, ter esse impacto melhor, não assustar na hora do áudio, entendeu? Então, quando a gente vai fazer essas vinhetinhas, é interessante que o início tem essa subidinha, e aí nivele e desça para entrar na fala, beleza? Vocês estão vendo que as ondas, ó, eu vou deixar essa ondinha aqui reta, que é onde há a fala, ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Então, quando eu tenho a fala, eu preciso baixar esse volume, né? Só que eu não posso baixar de uma vez. E aí, o Cubase, ele tem uma coisa muito interessante nesses fade-ins e fade-outs. Eu consigo controlar a onda do fade, certo? Parece até uma música, né? A onda do fade. Não, mentira. Tô endoidando. Normalmente, você faz um fade que é uma linhazinha reta descendo. Essa linha, ela faz um fade muito duro. Ele vai fazer assim, tum-dum-dum, uma vez. Quando eu faço essa ondulaçãozinha, eu consigo ter uma melhor queda, uma melhor cadência desse áudio para que a voz entre e não impacte no meu ouvido, não vai me incomodar, beleza? Uma outra coisa que é interessante, e aí é a dica do Intelectual do Som, hein? Quando você faz o fade e você tem uma voz que vai entrar assim que baixar esse som, não coloca essa voz depois que terminar o fade. E aí eu vou explicar o porquê. Quando você coloca você pode até não notar tanto. É melhor tocar para vocês darem uma sacada como é. Ó, o fade tá aqui, ele acaba aqui, ok? Quando ele acabar aqui, eu vou colocar a voz dela para começar, beleza? Olha aí o que vocês vão ver. Este é um podcast. E aí ela baixou, eu vi que teve a baixa, eu vi que o som fez vum, apesar de ser suave, e depois entrou a fala. Quando eu faço isso, fica feio. Não fica
uma transição legal. Então é interessante que a voz dela, vou dar um Ctrl Z aqui, entre na metade do fade. Então qual é a dica? Vai entrar uma voz depois de um fade out, bota ele na metade do fade. E dá um fade na voz também, beleza? Você dá uma puxadinha aqui, ó, você pode ver que a voz aqui em cima, ela tá com uma curvinha menor um pouco, lógico. Eu vou dar um zoom aqui, ó. A curvazinha dela é menor porque ela já vai falar. Mas aí, olha a diferença que dá. Ó. Quando você dá um... Vou botar para cá, terminou. Este é um podcast. Olha a diferença quando eu entro no meio do fade, ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. É sutil, gente. É muito sutil. Mas você começa a perceber com o tempo que eu vou esperar acabar o fade para poder entrar a voz. Então eu percebo que baixou o som e aí eu falo, baixou de uma vez, aí entrou a voz dela. Se eu coloco no meio do fade, eu consigo uma transição mais bonita, uma transição mais suave. Ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Viu? Tanto na entrada quanto na saída. Olha lá, vamos ouvir de novo. Ó. Você está aqui, botou a voz dela para entrar na metade do fade. Olá. Este é um podcast já do baixou o Laboratório som, eu nem Criativo percebi. Esticando a Baladeira. Vou crescer, ó. Entenderam? Beleza? Então, essa é uma das dicas que eu gosto de citar lá para os alunos da universidade, que é, sempre que for dar um fade, coloca a voz que for entrar seguindo depois dele, na metade da ondinha, para ver isso, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa de como é que eu consigo controlar esse fade na hora que a gente for editar essa vinhetinha. Essa vinhetinha a gente vai fazer ali na hora, beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente teve que fazer uma nova identidade, certo? Só um instantinho. E aí, essa identidade, ela começa quando eu tenho essa assinatura. Então, agora, todos os produtos criados pelo Laboratório Criativo Esticando a Baladeira vão começar com essa vinhetinha. Então, esse é um podcast, essa é uma produção, essa é aquilo outro, sempre com esse BGzinho. Então, sempre que eu ouvir isso, eu vou saber que é o quê? Que é uma produção do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Beleza? Isso, exatamente. A edição ela está na sutileza, no perceber essa brincadeira. É interessante que o podcast Esticando a Baladeira tem 3 anos. A gente está na 3ª temporada. A gente faz por temporadas, certo? E aí eu fico sempre lisonjeado quando alguém vem e comenta sobre a edição. Vixe, eu crio umas 99 pernas, né? Mas é interessante você ouvir que está dando certo, que você tem essa qualidade, que você tem esse feedback. O feedback para a edição também é muito importante, viu, meu povo? Eu estava vendo as outras palestras, tem alguns feedbacks para dizer de como é que está essa atividade, de como que tá o seu podcast, se tá bom, se não tá legal e tal, mas o feedback da edição sempre é interessante, beleza? E aí eu comecei a criar esse BG para o Ed falar, que é o professor aqui, Edmilson, que ele vai fazer esse storytelling. E aí eu também tenho um fadezinho na entrada, ó. Há passagens nas histórias em que as lendas coincidem. Pequenos trechos, alguns detalhes que se repetem nos mais diferentes e distantes contos sobre a criação. Teria surgido aí... Lembra daquela parte lá que eu falei, que é interessante a gente tirar esses espaços de tempo do dinamismo para essa atividade do Ed? Não, ele precisa dessa respirada, ele precisa desse espaço de tempo. Em que as lendas coincidem. Pequenos trechos, alguns detalhes que se repetem no... Beleza? Então eu preciso dar esse tempo, eu preciso dar esse respiro para que tenha uma qualidade melhor, que esse storytelling ele ganhe mais vida, beleza? E aí, o que é interessante também? Lembra que eu falei lá do fadezinho na metade. Um fade bonito, meu povo, é quando você não vê a transição dele, certo? Então, na hora que o Ed for entrar, olha aqui como é que tá o timeline. Olha aqui como é que ele tá, ó. Ele tá no meio, ó. O fade dele começa na metade do fadezinho do BG.
e você percebe que ele fala e a música baixa e eu não percebi. Olha lá, vamos lá. Há passagens nas histórias em que as lendas coincidem. Beleza? Tranquilo? É isso. Primeira dica do intelectual do som, sempre colocar o som que for entrar depois do fade, bota ele na metade da curvinha, beleza? Uma outra coisa que é bem interessante, vocês viram que temos a assinatura e depois da assinatura nós temos a introdução do Ed, ok? Uma outra dica que eu vou dar, isso se faz também no vídeo, eu gosto muito de fazer, mas aí fica para outra história. Eu gosto de dar frames, no caso não é frame porque não é vídeo, né? Eu gosto de dar alguns milésimos de segundo de espaço em branco, certo? Então, se eu abrir aqui, ó, você está percebendo que desse clipe de áudio para esse, eu tenho um espaço vazio, beleza? Eu poderia encostar? Eu poderia. Só que quando eu faço isso, eu não tenho um respiro. Eu não percebi a mudança de uma parte para outra. Então, se eu der esse vazio, o som acabou e eu entendi que está começando algo novo, certo? Olha aqui, ó. Ele vai acabar. Surgiu do nada, entendeu? Essa música surgiu do nada. E são milésimos de segundos. Tipo, se você contar, se você coloca uma agulha aqui na timeline, na régua, e quando você desloca ela, você desloca 6 vezes mexendo na setinha para o lado, entendeu? Você coloca 6 espacinhos. É muito pequeno. É só um espacinho só para dizer acabou e vamos começar. Se eu coloco junto, fica legal também? Fica legal. Mas o que é... Olha aqui, eu vou fazer a transição. Esticando a baladeira. Certo? Se eu deixo mais tempo vazio, eu vou ter uma definição melhor. É um pouquinho de tempo, é um charmezinho que dá essa qualidade, que dá essa noção de que, poxa, saí de um negócio, que é a assinatura, acabou, e agora eu vou começar o podcast, beleza? E aí, meu povo, vocês estão percebendo aqui que a gente tem 3 áudios, né? E aí o Elton vai dizer uma coisa que é muito interessante a gente saber. Áudios separados, canais separados, são uma dádiva, certo? Por quê? Sobretudo o Esticando a Baladeira. Gente, eu acho incrível o Esticando a Baladeira porque é um local que o próprio nome já diz que é um laboratório de criatividade. Eu gosto de experimentar umas coisas, sabe? E dentro do podcast do Esticando a Baladeira, a gente percebe uma coisa que é algumas brigas das vozes, certo? Quando você grava num áudio só, eu tenho aquele clipe de áudio que se eu precisar aumentar um volume na minha voz, eu vou também aumentar o volume na outra voz, então eu preciso cortar e eu preciso baixar para eu poder entender, e aí fica complicado, porque às vezes eu estou numa conversa, eu faço uma piada, a pessoa riu da minha piada. E aí, como é que eu diminuo essa risada se o cara deu uma gargalhada, né? A gente tem um exemplo de um dos professores aqui que está dentro do podcast, que é incrível que às vezes ele está longe, aí quando ele se toca que ele vai falar algo, aí ele vem chegando e vai aumentando o som. Mas, quando há uma gargalhada, ele está bem aqui. E aí ele está muito alto. Aí eu fico, meu Deus do céu, essa gargalhada vai tomar o áudio todo. E aí eu tenho que baixar. E aí eu tendo esses 3 áudios separados, eu tenho essa maravilha, eu posso mexer em cada um. Voltando atrás, na partezinha de organização, uma outra coisa que é interessante, vocês percebem que cada trilhazinha tem um nome, né? Então é interessante que eu tenha esse nome de cada participante para eu saber qual é o áudio que eu vou mexer. Fora isso, eu posso colocar no Cubase cores, certo? Eu posso selecionar isso aqui, vir nessa ferramenta e mudar a cor. Beleza? E aí eu consigo distinguir cada pessoa. E isso é interessante para quando você estiver editando. Eu gosto sempre de fazer isso. Beleza? Lembra dos efeitos? Lembra das trilhas sonoras? Quando eu fui fazer essa ideia, eu pensei que o Ed ia contar uma historinha, e aí eu tenho que dizer para as pessoas que a parte da fala acabou e o Ed vai entrar de novo para poder dar norte para continuar a conversa. E como é que eu faço isso? Eu crio uma cortina.
E o que é essa cortina? Essa cortina são pequenos sons que vão fazer essa passagem, beleza? Como é que é essa passagem? A ação da cortina não é você pegar a cortina e puxar, vum, aí eu passo para um outro lugar. São pequenos sons. Vocês vão ouvir qual é o som que eu usei para poder fazer essa cortina. Ó. Perceberam? Esse tununununununu, eu vou tirar aqui, eu vou dar um mute aqui para vocês ouvirem só o áudio da cortina. Beleza? E aí, vocês entendem que eu fiz essa transição. Vocês começam a perceber que eu fiz essa transição. Eu vou voltar um pouquinho a fala para vocês verem como é que tá essa passagem. Olha. Por conseguirmos finalmente nos reunirmos, não é verdade? E nesse episódio nós vamos tratar de um tema que vai nortear toda a terceira temporada: as relações que se dão da criatividade entre indivíduos e grupos. Como já te disse, há passagens e detalhes nas histórias sobre a criação que parecem se repetir em diferentes versões e culturas. Se perguntássemos da antiguidade, seja no centro da África, nos países gelados do norte, ou nas regiões que dariam origem à Grécia, poderíamos encontrar coincidências curiosas sobre a origem do mundo. Assim disse o sábio Griot, decidido a colocar terra sólida sobre os... Beleza? Então a gente viu, ó, viu essa diferença, viu essa passagem, e aí quando eu terminar também esse áudio, eu tenho que dizer, gente, acabou a parte do Ed e vai voltar para a fala. E é interessante que toda vida que o Ed termina, por conta dessa transição, fica uma coisa bonitinha, porque sempre a pergunta, a fala seguinte é algo que dá uma ligação com a fala do Ed, beleza? E é interessante, meu povo. Se puder, tenta sempre gravar as faixas separadas. Hoje você fala, Elton, mas eu gravo pela internet, eu gravo pelo Skype, eu gravo por outros softwares, eu gravo pelo Zoom. Aí eu vou te dar uma dica. Existe um software chamado Discord, que a galera que joga, a galera que é gamer e tal, usa muito ele para poder ficar como o contato com os participantes. Então, eles dizem, cara, vai, faz essa ação aqui. Então, eles estão lá pelo Discord. E o Discord tem uma funçãozinha chamada Craig, certo? E aí eu não vou poder fazer aqui porque a minha configuração não permite tanto, entendeu? Eu vou dizer para vocês, aí o Craig faz o quê? Ele é uma pessoa, é um bot, e aí esse bot fica dentro da conversa onde está você e as pessoas que você está fazendo o podcast, e ele grava cada áudio separado. Então, quando você termina, você tem os 3 áudiozinhos separados, 4 áudiozinhos separados, e você vai poder editar com uma tranquilidade maior. Seguindo, como eu falei, a gente está aqui, ó, e vai para finalizar. A gente vai sair dessa fala do Ed. E aí a gente tem que terminar como? Com uma cortina. Pontos. O mar salgado. Aí subiu a trilha. Perfeito. É isso aí, hein? Que coisa, né? E que desafio. Vocês perceberam que a primeira frasezinha do Leandro e a do Jorge são mais baixas. Mas por quê? Porque a gente está num clima que está mais devagar, né? Eu vim do Ed, eu vim de um áudio que está tranquilo, que está me fazendo refletir. Eu não poderia já colocar essa fala do Leandro, que já está um pouco mais alta. Coisa, né? E que desafio. E que desafio, eu não poderia. Eu teria que colocar um Perfeito. perfeito. É isso aí, hein? Beleza? Então, é por isso que esses detalhezinhos de eu ter que nivelar tudo de uma vez é complicado. Eu gosto sempre dessas perguntas que dizem assim, dá para fazer essa edição de uma vez só? Dá para cortar isso aqui tudo de uma vez só? Como é que eu tiro todos os barulhos de uma vez só e eu não edito? Recentemente, uma amiga e eu vou exemplificar isso, que uma amiga me pediu uma dica de um microfone. E aí ela veio para mim e ela me perguntou dessa forma, Elton, eu quero um microfone que seja bom, barato, que se eu precisar colocar no celular eu coloco, se eu precisar sair eu coloco, que ele fique tipo uma lapela, mas que ele tenha uma qualidade de boom direcional. Aí eu fiquei, gente, é um pouco complicado eu ter um equipamento só que faça tudo isso de uma vez. Então, quando você pensa em edição de podcast, meu povo, esticar as manguinhas, ó, e ralar, beleza? Tem software que vai tirar um monte de coisa de uma vez? Vai. Mas aí, a gente tem que ralar para isso, beleza?
Isso, exatamente. É interessante aqui esse comentário. Regra de ouro do podcast: não é a edição que salve uma captura ruim, né? E aí é onde o povo joga. Bota para editor, que o editor se vira, faz isso, faz aquilo. A gente sempre brincando lá no Esticando a Baladeira, a galera gosta de falar assim, ó. Ah, a gente grava 2 horas, o Elton resume em meia hora. E aí você fica, né? Porque o editor sempre se ferra. Uma outra coisa. Vamos dar segmento aqui. Existia um outro formato de assinatura que eu fazia dentro do Esticando a Baladeira, que era no começo. A host, ou o host, que era o Ed, na época ele dizia, temos a edição de Elton Bastos. E aí veio o professor e disse, o intelectual do som, ou o títere das frequências, né? E aí tinha essa assinatura que era no começo, e era onde eu entrava. E aí eu percebi que é interessante se colocar mais. E aí eu tive uma experiência fantástica, e eu vou citar aqui, quem tiver a oportunidade de ouvir, que escute o podcast 37 Graus. Gente, eu achei de uma qualidade de edição fantástica, não só a edição, mas o fato delas narrarem, o fato delas colocarem o áudio, que elas estão andando dentro do carro, o áudio dos ambientes. Uma dica de edição, escutem o podcast 37 Graus, beleza? E aí eu fiz algo inspirado neles, que é a minha assinatura dentro do podcast. Então, no meio da fala do Ed, eu vou fazer uma intervenção que é para chamar vocês para darem uma olhada no site do Esticando a Baladeira. Então, é mais ou menos assim. Ó. Eu tenho uma cortina para minha fala, e aí eu saio para poder acionar a fala dos convidados, beleza? Acho que eu me empolguei um pouco. Enfim, tá me acompanhando até aqui? Então tá. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Olá, me chamo Elton Bastos. Eu sou o editor do Esticando a Baladeira. Mas vocês devem me conhecer das temporadas passadas como o intelectual do som. Eu vim aqui para fazer um convite. Se vocês gostam das nossas produções, não deixe de conferir as redes sociais do Esticando a Baladeira. E faz uma visitinha lá no site esticandoabaladeira.com.br. Lá você encontra todos os links e livros citados nos episódios. Então, de volta à conversa. Então, quando a gente fala desse relacionamento entre indivíduo e sociedade... Beleza? E aí eu percebi que essa interação é muito legal e, tipo, faz com que as pessoas também conheçam você. Às vezes o editor tá lá por trás, mas o editor não fala, tem assinatura, essas coisas. Eu acho interessante que o editor tem essa possibilidade de estar, porque ele é algo que também dá vida a isso, né? E aí eu gosto dessa edição. E fica a dica de quem quiser inserir dessa forma, fica bonitinho, fica charmoso. E aí você me pergunta, Elton, por que não tem BG? Eu prefiro sem o BG porque eu vou passar uma informação de site, essas coisas, e às vezes fica um pouquinho complicado de ouvir. Apesar de ter um padrãozinho que eu sigo aqui de BG, que é para poder não interferir tanto. E aí eu vou falar disso depois também, tá? E aí a gente vai para o encerramento, meu povo. E aí eu gosto do encerramento também, porque do mesmo jeito que a gente começa, a gente precisa fazer um fade-in e tocar o BG para ele funcionar. Beijo, pessoal. Celebrem os pássaros. Beleza? Então a gente conheceu como é um pouco da edição do Esticando a Baladeira, a gente conheceu as partes do corpo do Esticando a Baladeira. E aí... Pronto. Perguntaram aqui se essa cortinazinha é trilha ou é efeito sonoro. Vamos lá. Eu coloquei ele como um efeito sonoro. Eu tinha esse... E eu tirei. Então ele pode ser um efeito sonoro, como ele pode ser uma trilha. Só que para ele se tornar uma cortina, ele tem que ser pequeno. Ele tem que ser realmente a função da cortina. Abrir para fazer a passagem para um outro lugar. Pode ser também conhecido como vírgula sonora. Só que a vírgula sonora, eu acho que ela tem um pouco mais de espaço. Então eu poderia subir e descer o BG, que aí eu teria esse espaço para respirar. Às vezes o assunto está muito tenso, às vezes o assunto está muito pegado, né? E aí você precisa, meu Deus, esses caras não cansam. E aí se eu dou uma paradinha na fala, subo um pouquinho o BG e desço, já é uma cortina, já é uma virada, já é um charmezinho que você faz a mais, beleza? Ramon, espero ter respondido aí a sua pergunta, beleza? E aí,
Ontem eu tive uma missão com esse podcast. Deixa eu só falar isso e a gente vai para os outros softwares, tá? Eu tinha que resumir 54 minutos em 60 segundos. E aí você para e pensa, gente, como que eu vou fazer isso? Porque eu precisava fazer um pequeno trailer desse podcast para poder mostrar para uma instituição o que acontecia. Aí você para pensar, meu irmão, 54 minutos para caber em 60 segundos é uma loucura, né? E aí cabe do editor, e aí cabe da sensibilidade do editor, e aí é onde está todo o charme, e aí é onde você vê e percebe se ficou bom ou não. Vocês vão ver todas as vinhetas, do início ao fim, e o final, mas tudo menorzinho, mais reduzido. Pode ser que agora dê uma gritada nas transições, mas eu gostaria que vocês ouvissem, tá? Só um minuto, vou abrir aqui para vocês. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Há passagens nas histórias em que as lendas coincidem. Esticando a Baladeira. Conversa sobre pensamentos complexos. Olá, pessoas! A gente tem uma nova configuração no programa. Estou euzinha, Eugênia Cabral, o Leandro Maciel, Olá, pessoas, tudo bom? o professor Jorge Godoy. Insighté a todo. E neste episódio nós vamos tratar de um tema que vai nortear toda a terceira temporada. As relações que se dão da criatividade entre indivíduos e grupos. E eu acho que a criatividade tem tudo a ver com isso. É isso aí, hein? Que coisa, né? E que desafio ampliar aquele horizonte que já tinha se alargado na segunda temporada. Vamos deixar essas ideias rolando e nos vemos no próximo programa. E faz uma visitinha lá no site esticandabaladeira.com.br. Lá você encontra todos os links e livros citados nos episódios. Beleza, meu povo? Isso é um resumo. Pronto, Diogo, massa essa pergunta. Você recebe a transmissão do YouTube para editar isso. Aí eu te pergunto, esse áudio ele vem num arquivo só ou ele vem em vários canais, né? Então, dependendo da situação que ele venha, a dica que eu dou para você é fazer o nivelamento desses arquivos, que é o que a gente vai fazer agora, beleza? Eu vou baixar aqui o software para a gente começar a mexer em outro software. Ó. Eu criei essa pastazinha aqui, chamada Áudios OGG, beleza? Ela está aqui para minha outra tela, mas é porque eu coloquei para cá para puxar só o arquivo que eu quero. E aí a gente teve uma vez que pegar esse áudio... Perdão, desculpa. Eu tive que usar um áudio que veio do Guga Mafra, certo? Para colocar num dos podcasts da Caramelo Cast. Então eu tive um áudio do Guga, que aí ele teve uma palestra aqui em Fortaleza para falar da assessoria, que estava completando 10 anos e tal. A gente teve uma palestra com ele sensacional e tal. E aí esse áudio veio numa gravação de celular dentro de um carro, certo? E aí, quando a gente tem esse áudio, olha o que aconteceu com esse áudio aqui. Deixa eu só puxar ele aqui. Aí a gente vai abrir aqui o Audacity. E aí vocês vão ver uma coisa muito boa no Audacity, que é o que eu estava falando para vocês sobre a questão de tirar o ruído. Ó, vou puxar para vocês aqui. Toda vez que você joga um arquivo no Audacity, ele cria uma cópia. Por que dessa cópia? Porque ele fica mais leve para trabalhar essa edição. Eu não vou estar realmente trabalhando em cima do arquivo que eu puxei. Eu vou estar no arquivo temporário que ele criou para poder que os efeitos funcionem mais rápido, beleza? Então, eu dou um OK, ele realiza essa cópia e abre esse áudio. Gente, tá aqui o áudio, ele já tá estourando, vocês percebem que há alguns picos aqui, ó, que estão batendo aqui na pontinha de cima. Toda vida que um áudio encosta aqui em cima, ele tá estourando. Então, já vai dar um probleminha pra gente ter que organizar. E eu vou dar um play nesse áudio para vocês verem como é que tá a qualidade desse áudio. Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem saturados. O que acontece é que abrir um negócio na internet, ele é muito fácil, né? Beleza? A gente tá ouvindo esse... Aí vocês perguntam, pô, dentro de um carro tá com esse barulho? Tá, porque ela tá andando numa avenida que estava indo para o aeroporto. Então, o asfalto desse aeroporto, ele é muito caroçudo. Então, esse asfalto tava
colocando os pneus e estava dando essa frequência. E aí é onde o Audacity atua como uma maravilha. Ele dá uma reduzida nesse barulho. E aí a gente tem que entender uma coisa na redução desse barulho, certo? Segunda dica do intelectual do som. Quando eu for reduzir um barulho, eu tenho que entender que ele tem uma frequência, que ele tem um som. Ele pode ser grave, ele pode ser agudo, ele pode ser médio. Vamos pegar um exemplo aqui de um ar-condicionado. Um ar-condicionado, normalmente, ele tem um som que seria isso, né? Então, eu tenho um som mais voltado para o grave. E aí, você tem que colocar na cabeça uma coisa. Você vai tirar esse ruído, não vai tirar 100%, você vai conseguir tirar de uma forma que você vai ter uma qualidade melhor do áudio, que você vai poder trabalhar melhor esse áudio, mas você tem que entender que não é 100%, não é algo total que você vai fazer, não é algo a tirar, e você vai perder alguma frequência do áudio, certo? E aí, como eu te disse, que o áudio do WhatsApp, ele vem metalizado, esse áudio ele está mais grave, certo? Ele foi gravado no gravador do celular, não do WhatsApp, no gravador do celular. E aí eu tenho que tirar essa frequência grave, certo? E aí o Audacity tem essa maravilha de tirar ruído, certo? Muito legalzinho. Olha uma coisa que é interessante aqui no Audacity. Eu abri o áudio. Um instante. Pronto, esse é o áudio aberto, né? Eu dei um zoom nele, ele deu uma alongada e eu consigo ver a onda. O ruído, e uma outra dica que eu dou para vocês é, sempre que vocês forem gravar alguma coisa, deixem um tempo gravando silêncio. Só o som que está ambiente na tua sala, porque aí você vai ter uma referência de qual vai ser o ruído. Então, como ele começou a falar depois de um tempo, ó, ele pegou um pedacinho do tempo do pneu, beleza? Pronto, Ramon, massa. A gente fala mais um pouco sobre esse lance aí do YouTube. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês que eu peguei aqui uma referência do barulho. O barulho são essas ondas aqui, que a fala dele está nessas taxas mais escuras, né? Aqui onde eu estou passando o mouse. E aqui é o ruído. E aí vocês percebem que o ruído é contínuo. E muito alto, né, meu povo? E aí há um pouco mais de facilidade quando você tem um ruído contínuo para poder retirar ele, né? Porque o software vai entender, ele tá aqui, é essa frequência. Vocês percebem que o ruído ele não dá muitos picos, né? Aqui ele subiu um pouquinho, aqui ele tá meio que padrãozinho. Então vamos lá tentar tirar esse ruído. O Audacity, ele tem uma funçãozinha, e aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um pedaço desse ruído. Selecionei aqui, ok? Estou com essa faixa. E aí eu vou dizer para o Audacity que assim, Audacity, eu quero tirar esse ruído. Então eu quero que você enxergue onde é que está esse ruído. Aí eu vou lá no quê? No efeito. E eu venho em redução de ruídos. Óbvio, né? Aí eu vou clicar. O que eu vou fazer nessa janelinha aqui, meu povo? Isso é antes de ir lá para a timeline do Cubase, isso é antes de ir para qualquer timeline que você for cortar, beleza? Isso a gente está formatando os nossos áudios para poder ter um padrãozinho, tudo organizadinho para poder editar, beleza? Eu vou dizer para o Audacity obter o perfil desse ruído. E aí o que o Audacity vai fazer? Ele quer que essa frequência aqui que ele selecionou, eu entenda que futuramente ele vai pedir para eu tirar. Então eu clico em obter perfil do ruído. Aconteceu alguma coisa? Não, porque ele só fez receber essa informação e entender que eu tenho que tirar isso depois. O que eu faço? Dou 2 cliques na timeline. Beleza? Dou 2 cliques, selecionei a timeline completa, e aí eu vou lá de novo em efeitos, redução de ruído. E agora, ele vai me dar alguns parâmetros. Normalmente, e é por isso que eu gosto do Audacity, esses padrões que já vem aqui, como redução de ruído em dB, -6, sensibilidade, suavização de frequência 3, já é algo bem interessante. E aí a gente vai ver aqui. A gente vai dar um OK, e aí ele vai fazer a aplicação disso. Olha lá o quanto diminuiu de ruído, beleza? Só que quando eu diminuí o ruído, vocês perceberam também que a frequência da voz diminuiu um pouco. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu perdi as frequências do ruído, eu perdi algumas frequências na voz, beleza? E aí a gente vai ouvir. Então, sobre... Elton, não saiu muita coisa. Vamos dar uma olhada, vamos dar um Ctrl+Z.
Tá bem mais Então, baixo, né, meu povo? E aí, Elton, mas eu queria tirar todo. A gente pode passar de novo? Pode. E aí, lembrando que a gente vai perder mais frequência. Então, a gente vai lá de novo. Vamos lá em redução de ruído. Eu preciso obter o ruído de novo? Não, porque eu já tinha referência do anterior. Ele já está memorizado. Então, eu dou um OK. Ele vai de novo renderizar essa ação. Tum, diminuiu mais ainda, né? E aí a gente vai ouvir agora. Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem saturados. Beleza? A gente percebeu que houve uma diferença boa aí. Só que eu tô com o áudio dele agora um pouco metalizado. Só que o áudio dele não tá... Eu ainda consigo ouvir o áudio dele, eu ainda consigo entender ele. E aí é onde tá a dica. Você vai ter que sacrificar alguma coisa, certo? E aí o que eu aconselho a você? Você pode dar uma equalizada, certo? Que aí você pode aumentar um pouco mais os graves, tentar tirar o metalizado. E aí você... eu acredito que alguns vão me perguntar, mas quando você gerar esse áudio aí, eu não posso ir lá no Format Factory e tentar tirar esse metalizado? Pode tentar, gente, pode tentar. A gente pode ver se dá certo, entendeu? Mas o que eu quero que vocês percebam é que automaticamente, com 2 ou 3 cliques, a gente consegue ter uma redução de ruído maravilhosa, beleza? Isso aqui é muito bom, meu povo. O ruído ainda tá aqui, mas é muita redução, sabe? Olha aí, ó. Então, sobre... Vou voltar aqui para vocês verem como é que tava. Vou voltar de novo. Então, sobre... Estão vendo aí o quanto a gente consegue, né? Tirar esse áudio. E aí a gente vai exportar esse áudio. Vou voltar ele aqui para frente. Vou em arquivo, vou exportar em Wave. Beleza? Ele vai me perguntar onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui na Campus Party. Vou colocar em exercício 1, que é o arquivo que eu estou gerando para poder a gente fazer essa atividade. Salvar. E aí ele vai... ontem teve uma oficina falando sobre tagueamento. O Audacity, ele tem algumas coisas para taguear, tipo o nome do artista, nome de faixa. Eu não uso, eu só quero mesmo o áudio dele, beleza? Então ele exportou, aí eu vou diminuir aqui. Dentro do Campus Party, eu estou com a pasta... Só um minuto. Eu estou com a pasta exercícios. Eu vou pegar esse áudio, vou levar para o Cubase. Deixa eu clicar aqui só um instante. Na verdade, deixa eu abrir aqui para vocês o exercício 1 do Cubase, porque aí a gente tem mais espaço para poder editar aqui. Beleza? Então eu tenho aqui o Cubase, aí eu vou puxar aquele áudio lá que estava na pasta. Para vocês poderem ver como é que ele está aqui no Cubase. Do mesmo jeito que o Audacity, ele cria uma cópia. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, converter para o projeto de taxa de amostragem ou profundidade de bits. Ele não está me dando essa opção, por quê? Porque o meu áudio já está nesse formato, né? Porque quando eu fiz esse áudio, eu já passei ele para o formato que eu queria, que são esses formatos que eu tô trabalhando, que eu pedi para vocês fazerem, beleza? E aí ele vai abrir aqui. Pronto. Olha como é que está esse áudio aqui no timeline. Ele está quase estourando, beleza? A gente não vai deixar ele estourar, a gente vai ouvir ele. Opa, deu um pequeno problema aqui, meu povo, só um instante. Só um minuto, meu povo, só um instante. Só um minutinho. Temporada. Desculpa, porque eu estava no outro projeto que estava aberto do lado de cá. Peço perdão aqui. Beleza? Então a gente tem agora... Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem saturados. O que acontece é que abrir um negócio na internet, ele é muito fácil, né? Ele exige pouquíssimo investimento. Vocês viram que a gente já reduziu bastante o volume, mas aqui ele ainda deixa a gente ouvir, né? E aí o que é interessante a gente fazer aqui no Cubase?
Então, vou estar sempre transitando dentro desses softwares, vou estar mexendo em alguma coisa, mexendo em outra. E aí, o que eu vou fazer? O Cubase, ele permite a abertura de uma... como é que eu posso dizer? Ele é como se fosse uma mesa uma mesa de controlar. Então, você vai ter frequências, equalizadores, essas coisas. Que está nesse Ezinho aqui, ó. Pá. Lembra que eu falei que algumas ferramentas do Audacity são complicadas porque tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que trocar de ferramenta, tudo que eu preciso acionar, eu preciso ver primeiro acontecer e depois é que eu vejo o resultado. O Cubase, ele te dá essa possibilidade de editar enquanto se ouve. Então, às vezes eu estou editando o Esticando a Baladeira, a timeline está passando e eu já estou editando aqui atrás, eu cortando, porque eu não preciso parar para ver as ações. Então, eu vou tentar reduzir mais ainda esse ruído pelo equalizador, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou botar o áudio aqui para tocar, vou deixar ele tocando. Só um minuto. Né? Existe pouquíssimo investimento. E aí vocês estão vendo essas ondazinhas aqui, né? Essas frequênciazinhas aqui. E aí é uma outra dica para a gente tentar entender mais ou menos como é que funciona. A gente tem algumas frequências que são as graves, a gente tem essas frequências que são graves, médias e agudas, né? E aí, quando a gente tem essa frequência, a gente tem que entender onde é que elas estão nos equalizadores. Normalmente, as frequências mais grávidas, elas são de 0 a 100, a 200, a 500, certo? Então, eu vou ter uma variação de graves de 20 a 100, a 200, que são as frequências mais graves. Eu vou ter as frequências mais médias de 200 a 1000, a 2000, que são as frequências que normalmente são as vozes, né? As vozes, elas estão nas frequências mais médias. E as vozes femininas, elas estão entre médias e agudos, né? E aí eu tenho as frequências mais agudas também, que elas estão de 5K, que é 5 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil, eu vou ter essas frequências mais agudas. E aí eu começo a me questionar. Esse ruído do áudio do Guga, ele é grave. Então, se ele é grave, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar puxar os graves para eu poder tentar reduzir, não é isso? O que vai acontecer? Eu vou dar um play e eu não vou precisar parar esse play para eu ver acontecendo essa variação de som, beleza? Pouquíssimo conhecimento até, é muito rápido de você... Olá, é muito rápido de você colocar ele de pé, né? Comparado com um negócio... O que vocês acham, né? Eu consegui baixar ali, ainda estava tocando o áudio. Deixa eu só voltar aqui, porque essa bichinha sempre some. O áudio está tocando e eu estou equalizando e puxando e tentando aliviar esse barulho mais ainda. Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem saturados. Estão percebendo aí? O que acontece é que abrir um negócio na internet, ele é muito fácil, né? Ele exige pouquíssimo investimento, exige... Já tirei um pouco mais. E aí fica uma dica. O que eu posso fazer? Vocês percebem que como eu estou tirando mais frequências, a voz dele está enlatando, mas ela também está aparecendo, ela não está ficando tanto enlatada. Quando você tira essas frequências, você perde frequências de voz também, né? E aí você percebe que ela está ficando enlatada, mas ela não está só ficando enlatada, ela está aparecendo com o quê? Ela está aparecendo com aquela voz que é uma voz de telefone, que muita gente usa dizendo, olha, legal, o negócio do telefone é interessante, você chama, você acha bonito e tal, essas coisinhas, né? Então eu posso também transformar isso e aí usar, eu não diria uma desculpa, mas uma ideia de que é um áudio de telefone. E aí como é que eu converto isso? Para eu fazer aquele efeitinho do telefone, eu tenho que tirar os graves e os agudos. E aí numa frequênciazinha ali entre 1K, 2K, beleza? Então a gente vai botar para tocar de novo aqui, ó. Olha, ó. Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem saturados. O que acontece é que abrir um negócio na internet, ele é muito fácil, né? Ele exige pouquíssimo investimento, exige... E aí eu tenho essa ideia de que, ele me mandou um áudio pro telefone, que é massa. Então a gente vai estar ouvindo aqui a ideia que o Guga Mafra trouxe e tal, beleza? E aí fica bonitinho, fica charmoso, né? Você não tá
Não tá um lance feio, não tá, pô, eu só perdi a frequência. Não, eu não perdi só a frequência. Eu transformei ele num charmezinho que é o lance do megafone, do megafone ou do microfone, do telefone, beleza? Vocês viram a vantagem de estar no Cubase? É isso, é eu não precisar parar para ver o efeito. No Audacity, eu vou colocar aquele efeito, eu tenho que esperar ele fazer o processamento, depois eu vou ouvir, e aí eu vou ver como é que ficou. Aqui não, beleza? Então eu consegui ter esse áudiozinho agora. Então, sobre o fato de os negócios na internet já estarem Não saturados. é isso? Perdi frequência? Perdi frequência. É lógico que você vai perder frequência. E se for um barulho, por exemplo, o cara tá lixando com aquela lixadeira que é um barulho... Desculpa aqui o exemplo, mas é mais agudo. Eu vou puxar nas frequências agudas. Eu vou sempre tentar mapear. E aí a dica é, use o Audacity para redução desse ruído. Gente, o Audacity tem essa capacidade sozinho dessas frequências, ele avalia as frequências, ele te dá uma variação boa para você tirar esses ruídos, e você vai ter uma redução de ruídos muito boa, beleza? E aí, o que, é que a gente vai fazer aqui agora? Vou diminuir aqui de novo, e aí eu vou abrir para vocês aqui o Format Factory, beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês o Format Factory. Pronto. Essa é a telinha do Format Factory, a gente tem conversões de vídeo, conversões de áudio, de imagens, documentos, converter CD para vídeo e tal, essas coisas. E aí a gente tem aqui um arquivozinho de utilidade, beleza? Dentro dessa função, eu tenho essa informação, essa ferramenta aqui chamada informação de arquivo de mídia, beleza? Eu estava pretendendo editar aqui com vocês agora uma conversa. Eu ia ver se aí a possibilidade aqui com o pessoal que está dando apoio de abrir um canal para a gente poder a gravação, mas parece que não dá certo, e aí a gente vai ter que ir editando algumas coisinhas aqui para vocês terem uma noção do que acontece. Eu tenho os áudios do Esticando a Baladeira, beleza? Vocês percebem que ele tem um nome Zoom. Peraí que eu vou botar aqui para vocês, ó. Certo? Ele tem um nome Zoom, porque ele é gravado no gravadorzinho Zoom H6, e aí eu tenho os 3 canais. Então, em cada canal desse eu tenho uma voz, beleza? Quando eu puxar esse arquivo aqui, ó, para essa ferramenta do Format Factory, eu vou em Browser. Eu vou achar ele aqui, ele está na minha área de trabalho. Eu vou em Esticando a Baladeira, temporada 7, áudios. Vou pegar aqui o arquivo número 1, beleza? Lembra daqueles padrões lá que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Não dá para aumentar muito e a letrazinha é meio complicado de enxergar, mas vocês vão ter uma noção mais ou menos aqui de como é que tá. Ó, lembra lá da taxa de amostragem, ó? 4100, tá aqui ela, tá em 16 bits. E aí o bitrate dele está em 700, está muito alto. Mas por quê? Porque esse arquivo está em Wave, então ele está bruto, ele está com muita qualidade, né? Então é interessante que eu traga o arquivo que eu recebi lá do WhatsApp para mim ter uma noção para eu ter uma noção do que eu vou formatar, do que eu vou configurar, beleza? Então eu vou fechar aqui, eu vou agora puxar aqui um arquivozinho, tá? Aqui eu cliquei, ó, áudios OGG. Beleza? Esses áudios OGG são os áudios que eu recebi de WhatsApp. Eu pedi para minha esposa gravar um pequeno áudio pelo WhatsApp e eu vou botar aqui para vocês darem uma sacada. Olha aqui quanto é que tá os arquivos. Às vezes não tem nem informação. Ó. kbps, ele está em 16. Né? Aí eu estou em canal. Eu estou em... Olha quanto é os arquivos dele. Ó, 18. Beleza? Sample rate, 16, é 4.400. Olha, 4.100, perdão, 44.100, ele está aqui em 16. Vocês imaginam o quanto de qualidade está esse áudio. Mas aí é que está o lance desse programinha. Ele consegue fazer uma brincadeira com esses áudios, que ele tira esse metalizado e dá uma melhorada bem interessante, beleza? Deixa eu nomear esses arquivos aqui. Vou colocar como 01. Que é para a gente saber que é esse que a gente vai... Ó, só para vocês terem uma ideia, esse arquivo aqui de baixo é o mesmo. É o que está em... Não, perdão, não é o mesmo, não. Esse arquivozinho aqui, é para poder saber na hora que eu converter, para vocês verem o tamanho dele, beleza? Ele está com 9,25K,
certo? E aí agora a gente vai conseguir mexer nele aqui. Eu vou vir em áudio, certo? Eu vou vir em Wave. E aí ele vai me abrir essas configurações. Eu vou puxar o arquivo aqui para dentro, beleza? Essa é a dicasinha, mais uma dica do intelectual do som. E aí a gente vai mexer nas configurações de saída. Beleza? A gente vem aqui, ó. Pá, configurações de saída. O tipo que eu quero é Wave. Apesar de, como eu disse para vocês, estou com a compressão, vou voltar para Wave, vai melhorar? Não. Mas eu prefiro que esteja um Wave, que pelo menos eu vou ter mais tamanho, mais corpo nesse arquivo, entendeu? Qualidade pode ser que não seja a melhor do mundo. E aí eu vou ter a taxa de amostragem, ó, que está em automático, e aí ele pode botar qualquer uma, e aí o que a gente pede lá? 4.100, beleza? Os canais de áudio também estão automáticos, eu vou pedir o quê? Mono, tranquilo? E controle de volume eu vou deixar 100%, que é o volume que está mesmo dele, e a gente tenta equalizar lá, beleza? Por que não vai estar a taxa de bitrate aqui? Porque eu estou convertendo em Wave. E aí o Wave, como ele vai jogar o tamanho que for para ficar melhor, para dar mais qualidade, eu não vou ter como configurar isso, porque o Wave é o arquivo bruto. Se fosse MP3, eu tinha essa opção e aí eu marcava 128 kbps, que é o que eu disse para vocês lá, beleza? E aí a gente vai dar um OK, vai dar um outro OK aqui e iniciar. Pum, é rapidinho a conversão dele. Eu venho aqui nessa pasta de destino, pego o áudio número 1, coloco para cá. E a gente tem de 9K, a gente vai para 300, aqui embaixo, ó, 300K, beleza? É muita coisa? É não, mas eu já subi bastante coisa, né não? E aí a gente vai puxar esse áudio agora para a timeline do Cubase, tá aqui, ele é o áudio 1, a gente vai abrir aqui o Cubase. Vou diminuir aqui, vou puxar aqui esse áudio aqui. Pum, puxei o áudio para cá. Olha ele lá, né? Bastante. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Vocês estão vendo que a gente está com áudio que não tem tanta qualidade, mas o metalizado já é uma coisa que deu uma sumida, não é isso? Então, ó, joguei aqui. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Cadê o metalizado nesse áudio? O que é que o Elton pode fazer? Lembra que eu coloquei aquela... Eu vou trocar de trilha, porque a trilha que eu estava com o Leandro é o áudio do Guga Mafra, certo? E aí eu já usei um efeito nessa trilha. Então, para outra trilha que eu vou fazer o efeito desse áudio que está aqui. Por que é isso? O Cubase ele trabalha com multipistas, né? Então, cada pista eu vou usar um efeito, porque cada voz tem um tipo de formato e tal, então eu vou usar essa compressão diferente para cada um aí. E aí eu vou abrir de novo aqui a mesazinha. Vou selecionar aqui só para ficar em looping, para a gente ficar ouvindo aqui uma meia horinha. Teste para a oficina básica de podcast. Esse é um áudio de teste para a oficina básica. Beleza? E a gente vem aqui, pá. Enquanto está acontecendo, o que eu posso podcast. fazer? Esse é um áudio de teste. A gente percebe que é um pouco abafado, né? Porque é um áudio de celular que ela faz assim, próximo à boca e aumentou. A gente pode tentar dar um brilhozinho. Então, como ela é mulher e a gente é um pouco mais comum que a voz feminina seja de médio para agudo, a gente tenta dar um brilhozinho, dar uma subidinha nos agudos mais fortes, que estão aqui pro 50.000 K, entendeu? E a gente vai tocar. Teste para a oficina básica de podcast. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Né? E ela já teve um brilho na voz. Ó. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Aí tu imagina, deixa eu só tirar esse ruído aqui. Esse ruído aqui eu acho que foi o ventilador. Vou só deletar ele aqui. Vou tocar aqui para vocês. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Aí tu imagina, recebi o áudio todo pelo WhatsApp, tu está metalizado, o que é que eu faço? Vai lá no Format Factory, faz essas configurações que eu disse, já dá uma melhorada, vem no Cubase, termina no equalizador, beleza? Aí a gente tem uma diferença, ó, vocês vão ver aqui, eu vou desmarcar o ponto.
Só botar para rodar aqui em loop. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Esse é o áudio um que tá. áudio de teste Vou para a melhorar. oficina básica de podcast. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Esse é um áudio de teste para a oficina básica de podcast. Esse é um áudio de... Beleza? Aí tu imagina essa loucura em loop direto para você ficar ouvindo e editando. Gente, às vezes eu me assusto editando alguns podcasts porque eu lembro do áudio e eu tomo um susto. Então é assim que funciona a cabeça do editor, beleza? Terceira dica do intelectual do som, usa o Format Fact. Format Fact não é só para editar, não é só para converter. Ele dá essa melhorada. Não me pergunta exatamente o que ele faz, quais os algoritmos que ele trabalha, mas ele tira esse metalizadozinho, já dá uma ajuda, já é um áudio que fica legal. Elton, perdi as frequências. O que é que eu faço? É feio eu converter para aparecer esse telefone? Não, mas aí dá uma... No podcast diz, a gente vai receber uma ligação aqui, e aí inventa uma possibilidade que dá para fazer isso no podcast, beleza? Aí a gente agora vai fazer uma vinhetinha. Deixa eu ver se os áudios estão aqui me esperando. Pronto, meu povo. E aí é onde eu vou começar a mostrar para vocês algumas ferramentas do Cubase, beleza? As ferramentas básicas. No Audacity, para eu fazer um fade de entrada e um fade de subida, eu vou tocar aqui para vocês, vai estar... Deixa eu só tirar o equalizador, porque senão vai ficar alterado o som. Deixa eu tirar o desse aqui também. Beleza? Tirei tudo. A gente está quase perto aqui do final, mas vai dar certo, meu povo. Beleza, temos os dois áudios, vai tocar, vai assustar um pouquinho, mas relaxa que é só o começo. Alto, né? Alto, chato, tá muito forte. Esse foi um áudiozinho que eu criei, uma musiquinha, e de qualquer maneira, mesmo eu tendo criado e finalizado, às vezes ela vem muito alta. O que que eu faço? Puxo aqui, ó. Já dou uma melhorada no volume, que é essa funçãozinha bem simples do Cubase. Lembra que eu te disse que com a seta você faz um monte de coisa? Isso aqui normalmente está aqui em 0 dB, que é o padrão, é o volume que está normal. E aí eu venho aqui, ó, para essa marcaçãozinha aqui no meio e puxo. E aí eu vou vendo quantos dBs eu vou reduzir. Normalmente a gente reduz -6, -12, a gente vai reduzindo nessa escala, beleza? E aí a gente já tem uma diferença, ó. Já baixou, né? Já não me assusta, já não era isso aqui, ó. Beleza? Então, com a ferramenta certa, eu posso o quê? Mexer no volume. E aí, Elton, tu me falou que tu pode mexer enquanto tá editando. Posso. Tô tocando, ó. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Vocês estão vendo aí a vantagem do Cubase? É essa. Eu tá mexendo, equalizando, cortando. E aí eu tô aqui, ó. Tá tocando... Venho na tesoura, cortei, Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Aqui, já tirei do canto, já toquei, sem parar de ouvir, beleza? Isso é massa, porque você está editando um podcast com muita coisa, você não pode perder tempo e tem que entregar. E é isso, beleza? Baixamos aqui 6 dB, não está em 9, né? Vamos baixar aqui só 6. 6. Tranquilo? Já temos essa ferramentazinha com a própria seta. Nos cantinhos aqui, a gente tem outros pontinhos. E o que são esses outros pontinhos, Elton? Olha lá, olha lá, olha lá. É o fade. Né? Então, é o fade out e o fade in. Aí, quando você toca, ele vai dar essa subida. E aí, vocês perceberam que a linha tá reta aqui, né? E aí, é aquela dicasinha lá que eu disse do fade. É interessante que a gente faça uma curva nisso aí. E aí, como é que aciona essa função no Cubase? Vocês estão vendo essa linha do meio aqui, que é a linha do volume. Quando eu clicar aqui em cima, ó, eu abro uma outra janela só para fazer fades. Beleza? E aí eu tenho, ó, esses fades em curvas, o fade reto. Eu tenho todas essas possibilidades de onda. Então, vamos aqui ouvir de novo. Vamos tocar. Beleza? Agora a gente vai configurar esse fadezinho como uma curva. 2 cliques. Pumba. Mudei para a curva e vou colocar nessa daqui, ó. Pá, que é tipo um Szinho. Olha aí como é que a onda ficou, né? Vou aplicar. Olha aqui como é que ela tá, ó. Tá vendo? Diferente dessa daqui que tá reto.
Não é isso? Olha aí agora, ó. Vocês percebem a diferença, né? A gente não tem... É uma bobagemzinha, meu povo, mas que faz uma diferença tão legal na hora que tá no ouvido da gente, né? E aí, o que é que o Elton disse? O Elton disse pra gente colocar os fadezinhos, a fala na metade do fade. E aí eu tenho uma situação a fazer aqui. Eu fiz um fade para subir, eu posso puxar ele mais para cá, ó, pum, 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 né? Mas eu preciso cortar aqui para poder entrar a voz dela. E aí eu tenho que fazer o outro fade. E aí o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu cliquei de um lado, tum, tum, 2 cliques, coloquei aqui a curvinha, dei um OK, apliquei, puxei. Aí disse assim, vixe, Elton, mas a curva, a linhazinha daqui tá longe da curva daqui. O que eu vou fazer? Puxar. E aí tem uma outra coisinha que é uma dica do Elton, ó. Vocês viram que deu um picozinho, ó? Porque aqui tá numa altura e a ondazinha termina lá embaixo. Ou seja, o fade vai descer, pum, até o chão, e ele vai dar uma subidinha aqui, brusca, porque esse aqui tá um pouquinho mais alto. Vocês estão vendo que a linhazinha tá um pouquinho mais baixo, né? Aqui, ó, ela desce abaixo da linhazinha do outro tempo, beleza? O que a gente faz? Aciona de novo aquela funçãozinha, pega o pontozinho aqui, o que, ó, puxa ele um pouquinho para cima, aí dá um aplicar, e aí a gente já chegou o quê? Nela. Já encostou as pontinhas. Não é isso? Ficou bonitinho, ficou legalzinho? A gente já puxa aqui um pouquinho a mais, um charminho a mais. Tá. E aí, opa, já passou. A gente puxa aqui um pouquinho a mais. Aí você me diz, Elton, se perde um pouco de tempo com a edição, né? Demais. E aí você tem que ter uma paciênciazinha para poder editar isso aí. Dei um OK. Olha a diferençazinha que dá aqui, ó. Não percebeu, não teve aquele pulinho, né? E aí o que o Elton vai fazer? Puxar a vozinha da pessoa para cá, para o meio da onde? Do fade. Porque aí, ó, eu vou dar 2 cliquezinhos aqui para converter a curva, aplicar, vai estar os dois suaves e a gente vai poder ouvir bonitinho. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Beleza? Dá para responder uma pergunta sim, André. Então eu acho que a gente tem essas ferramentazinhas. Pronto, como gravo os áudios separados? Isso você... eu não sei se a pergunta é como eu gravo os áudios separados, local ou online. Online eu estou usando hoje o Discord, que aí ele tem essa funçãozinha Craig, que ele vai mapear todos os canais separados. Se for local, lógico que nesse momento não, fica em casa, né? Porque a gente tá... Eu uso o Zoom H6, que aí ele me dá 4 canais, que eu posso ter eles divididos, beleza? Meu povo, a gente já está chegando nos finalmente e fico feliz com essa oportunidade. Eu tô achando algo maravilhoso estar dando essa oficina. Espero que eu tenha dado alguma dica, espero que tenha sido de bom grado essa oficina. Sou meio maluco assim na hora de explicar e tal. Fico à disposição, certo? Do que precisarem para a gente conversar depois. Eu vou deixar minhas redes sociais para vocês. Então, vocês vão ficar... eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Seu slidezinho. Tá. Só fechar esse aqui. Beleza? Lembra que eu disse para vocês onde é que a gente ia achar as músicas, trilhas. Tá aí, certo? A gente já dá uma sacadazinha nesses sites, onde você pode achar algumas trilhas para poder editar seu podcast e ficar com mais qualidade, beleza? Aí eu agradeço a vocês, meu povo. Essas são as minhas redes sociais. Esse cara bonito aí do Ceará fazendo podcast. E o Nordeste está com força. A gente tem o André aí também na ABPod. A gente está guerreiro nessa produção de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a oportunidade da ABPod de estar disponibilizando isso, de ter me convidado. Eu acho fantástico. Achei massa a atitude da Campus Party de não parar e a gente está fazendo isso tudo online. Ficou massa. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir o Intelectual do Som. Curte todos os podcasts que eu dei a dica. Dá uma sacada no 37 graus. O Esticando a Baladeira.
o site, vai lá, esticandabaladeira.com.br, lá vocês vão ter tudo que a gente divulga nos podcasts. Dá uma sacada na Caramelo Cast, que é um podcast super sensacional. Todos aqueles podcasts que eu mostrei para vocês, dão uma sacada, beleza? Fica tudo de bom. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Eu tô nervoso ainda, meu povo, sabe? É complicado estar segurando isso aqui. Não deixe de conferir um vídeo que o meu amigo André colocou, que são 10 dicas de como fazer o seu podcast. Um vídeo super simples, bem interessante, com dicasinhas legais, pontuais, que você não deixa de conferir. Vai lá no canal do SerifaCast, vai no canal do SerifaCast, que é só sucesso, beleza? Um beijo para vocês, meu povo. Tchau!